Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e se prepare para mais um absurdo gerado aqui pelo STF. Por isso mesmo é que eu tenho dito para vocês que o que está em jogo é muito mais do que votar no Bolsonaro, de ser direitista ou bolsonarista. Se trata do voto antipetismo, anti essa coisa aqui que você está vendo. Esse cara, eu já cansei de fazer, eu acho que eu fiz mais de 6 vídeos aqui mostrando os absurdos, né, que ele fez. Entrando em uma igreja, apavorando os velhinhos. Foi condenado pelos próprios companheiros, ele era vereador em Curitiba. E aí recorreu, fizeram uma análise do processo dele, mantiveram a condenação. E aí chega um ministro aqui do STF, o Barroso, e libera o cara. E ele concorre às eleições e segundo aqui, né, a apuração dos votos, teve mais de 50 mil votos. Olha a matéria aqui que está no G1, diz o seguinte, ó. Após ser cassado na Câmara de Curitiba, Renato Freitas, do PT, é eleito deputado estadual. Freitas recebeu mais de 57 mil votos. Ex-vereador perdeu o mandato por quebra de decoro em um procedimento repleto de judicializações. Dias antes da eleição, o ministro do STF reverteu a cassação. Matéria de 3 de 10 de 2022. Então, o cara choca a sociedade, gerou críticas por todo o Brasil, né? Ficou conhecido, inclusive, em todo o Brasil por esse absurdo. As pessoas realmente revoltadas, porque ele foi fazer protesto por uma coisa que não foi racismo, repito, foi aquele caso do congolês, onde outros homens o surraram, outros homens também de cor. Então não teve nada de racismo ali. Mas mesmo assim a esquerda quis levantar isso como bandeira, o cara não tem o que fazer, invade uma igreja, onde está cheio de idoso rezando, ele vai, entra à força nessa igreja, apavorando todas as pessoas que estavam ali, chocando a sociedade brasileira, é condenado. Processo é revisto, é mantida a condenação e chega um ministro do STF e anula tudo. Então é o que eu tenho dito para vocês. Essa eleição está muito mais além do Bolsonaro versus Lula. Está em um projeto de poder que envolve outras nações, inclusive, e que o próximo presidente vai indicar mais 2 ministros. Então olha só o absurdo, meu irmão, que se a gente continuar com essa de que não, a gente não deve fazer nada, os dois não prestam, eu sei disso. O PT tá aí justamente por culpa do Bolsonaro, mas não é por isso que a gente tem que ignorar que o PT é o mal maior nesse momento. Outra coisa absurda aqui, ó, você vê o Felipe Neto, tá aqui na TV 247, eu vou embaçar aí, a gente vai ouvir só o áudio, tá certo, meus irmãos? Eu vou ter que colocar aquele efeitozinho, porque vocês sabem, eles são covardes, eles tentam derrubar o seu vídeo por qualquer coisa, né? E ainda mais quando a gente vai desmascarar esse Felipe Neto, que é um canalha também, mentiroso, manipulador, não tem relevância nenhuma com pessoas adultas, o público dele é todo infantil, ele sabe disso, mas mesmo assim, por ter um grande número de seguidores, ele fica pagando de que não, eu sou influência. Não, isso é influência entre crianças, né? A mesma influência que um palhaço de circo tem com uma criança, e com todo respeito à profissão, é a mesma relevância que ele tem também com o público dele, que é feito por criança. Vamos ver aqui o que é que ele vai falar, mentira, né? A gente vai desmascarar ele aqui, vamos lá. Mas como a gente se surpreender, eu tenho que ouvir um cara com 1,5 milhão de seguidores falando todo tipo de atrocidade, mentira deslavada. Frase que eu ouvi desse sujeito: a esquerda é implacável, a esquerda te proíbe de falar. Se a esquerda for eleita, você não terá o direito de discordar. Mentira! Não, mentira dele, de Felipe Neto. Porque o Lula está falando de alto e bom som em regular as redes sociais, ou seja, causar mais restrição aqui, elogia e financia regimes ditadores, comunistas, disse inclusive que Fidel, um assassino que tirou a vida de várias pessoas, ele diz que o cara é gente boa. Gente boa até ele acabar com a sua família, né? Então esse é os caras que Lula anda junto, é os caras que ele abraça, é os caras que ele financia com dinheiro brasileiro, tirando literalmente da boca do pobre, para colocar lá. E esse cretino ainda vem, né, dizer que é mentira. Não, mentira sua, Felipe Neto. Ué, Felipe, da onde eles tiram essas fake news? Eles pegam governos que são ditatoriais de esquerda, que utilizam a censura, para dizer que toda a esquerda é dessa forma. Isso seria a mesma forma? Não, não é isso. Já tá mentindo. E o exemplo que ele vai dar aqui é ridículo, tão ridículo quanto os vídeos dele. Se o Lula não tivesse aproximação com esses ditadores e a gente tivesse comparando com uma coisa que o Lula nunca foi lá, o Lula nunca se juntou, o Lula nunca mandou dinheiro para eles, aí era outra coisa, que é o que ele vai fazer aqui, essa associação absurda, né? Que só colaria com a criança. Só que, Felipe Neto, você está se metendo em uma área onde as pessoas sabem pensar. E não vai ser tão fácil você manipular como você faz. Não, ligue para mim. Quanto mais vocês ligarem, né? Que inclusive
A própria justiça teve que entrar nisso, né? Tinha criança que ele induziu a ligar ali e depois veio na conta. Um absurdo, né? E ele faz a mesma coisa aqui. Então ninguém está fazendo essa comparação com regimes que só porque é de esquerda. Nós estamos fazendo comparação porque o Lula elogia, porque o Lula anda junto, porque o Lula financia. E não esconde isso de ninguém. Inclusive já deixou claro que vai manter esse mesmo procedimento. Então esse Felipe Neto é um canalha mesmo. Mesma coisa que eu chegar aqui e falar, a direita te proíbe de falar. Porque afinal de contas na Arábia Saudita você não pode ser católico, por exemplo. Não, e aí o Bolsonaro foi pra Arábia Saudita? Ele se juntou com o ditador de lá porque é de direita? Não. Ele mandou dinheiro pra lá? Não. Então cala a boca, Felipe Neto, deixa de mentir. Não, você não pode ser cristão na Arábia Saudita, é proibido o cristianismo na Arábia Saudita. É um governo de direita. O que é que tem a ver, idiota? É proibido você ser cristão. Então tá certo eu pegar o exemplo da Arábia Saudita e falar que você é proibido de ser cristão, se você eleger a direita? Essa sua comparação é absurda. Valeria você fazer essa comparação se Bolsonaro estivesse junto com os caras, não por ser do mesmo regime. É isso que eles fazem. Deixa eu contar não, uma coisinha é. aí pra esse rapazinho de 1,5 milhão de seguidores que falou que se o Lula for eleito, o jovem não vai ter o direito de usar o WhatsApp, não vai poder dar opinião e não vai poder falar o que pensa na internet. Verdade, não vai poder dar opinião e dizer o que pensa na internet da forma que está fazendo hoje. Assim que o Lula conseguir fazer a tal regulamentação, você vai ser restrito ao que ele acha que pode ou não. E eles não escondem isso. A admiração dele por regimes autoritários e ditadura, ele nem esconde. Então não tem o que falar aqui, meu amigo. Só pra você saber, cara, porque você é um mentiroso safado, eu Não. passei anos O mentiroso safado é você. da minha vida xingando. E ele é tão prepotente que ele não fala o nome do cara. Diz aí o nome do cara. Eu mesmo não sei quem foi esse youtuber que tem 1,5 milhão. E olha que ele fala 1,5 milhão como se não fosse nada, né? Menosprezando. Agora é muito melhor o cara ter 1,5 milhão de adultos ali que raciocinam, que vão realmente votar, do que o cara ter 50 milhões de crianças no canal, né? Por isso é que precisa aparecer em outros canais pra ver se tem alguma relevância. Palhaço mesmo. O Lula e a Dilma, xinguei de tudo que você pode imaginar. Eu era completamente lobotomizado por esse discurso da extrema-direita. Não, você nunca foi de direita e você fazia o discurso porque viu que tinha uma onda anti-PT e você quis surfar nela como todas as outras ondas que apareceu aqui, inclusive de seu rebeldezinho, engraçadinho, todas elas, né? O coloridinho, tudo isso você participa. E se aparecer outra moda de usar girimum na cabeça, você vai botar um também, porque você surfa em ondas. Felipe Neto, você é um cara sem caráter, você é um cara sem alma própria. Tinha caído nessa verborragia burra da extrema-direita. E eu xinguei eles de tudo. Sabe quantas coisas o PT fez pra calar a minha boca? 0. Aqui no meu canal deve ter perdido mais de 20 vídeos. E aí? Como é que o PT não faz nada e quer criar justamente agora, né, uma censura maior pra internet? Isso é um palhaço. O Bolsonaro, através do Carluxo, seu filho, conseguiu aqui no Rio de Janeiro me indiciar pelo crime contra a segurança nacional. Eles tentaram me prender por eu discordar do Bolsonaro. Qual foi Ele não conta, né, os detalhes do caso, né? Eu realmente tô por fora disso aí. Eles aqui no Rio de Janeiro me indiciaram por corrupção de menores, por eu ter palavrões nos meus vídeos do passado. Não, mentira de novo. Vocês dêem uma passada lá no canal do Rogério Betim, que ele tem um vídeo disso. A gente também já fez vídeos aqui mostrando a mesma coisa. Ele tinha um livro, né, que ele vendia para criança, com um quadro que ele inclusive fazia também no canal dele, sabendo que lá até hoje está cheio de criança. Ele sabe disso. Nós temos inclusive vídeos dele falando que ele sabe disso. E aí ele tinha esse quadro: casa, mata ou trepa, né? Era uma coisa que ele falava para criança. E é por isso que deveria ter sido indiciado sim e preso. Mas infelizmente, como a justiça também falha e muito no Brasil, um cara desse vem, né, a público e ainda fica batendo no peito. Não, eu tô certo, e colocando isso como se fosse uma mentira. E nunca foi. O conteúdo dele, segundo até psicólogos, é impróprio para criança e sempre foi oferecido à criança. Inclusive, os showzinhos que ele faz em shopping, né, as palhaçadas dele, o público dele é todo de criança. Ele sabe disso, mas ele é um cara de pau, um cara que realmente não tem caráter nenhum. Eu não posso sair de casa pela quantidade de ameaças de morte que eu tenho por me posicionar contra o Bolsonaro. Eu tenho que andar cheio de segurança nas ruas em função dessas ameaças. Eu tive que tirar minha mãe do país porque ela... Desde quando esse cara anda sem segurança? Sempre andou com segurança porque ele tem medo. E acredito que a maioria dessas ameaças vem de criança mesmo.
Até aqui onde eu sei, ninguém nunca tentou nada contra ele e espero que continue assim, né? A gente não deseja o mal ao próximo. Mas se a gente fizer agora, aqui, uma pesquisa, por exemplo, na história da Argentina, você vai ver que os atentados que rolaram por lá foi todo da parte de esquerda. E aí? É isso que a gente vê pelo mundo. As maiores atrocidades, inclusive aqui no Brasil, quem é que fazia? As revoluções armadas aqui no Brasil, se não era outros a não ser a esquerda, o próprio PT, com Dilma Rousseff, marido dela e tudo. Então ele esquece da história, esse trouxa, né? Só sabe fazer palhaçada, você é um palhaço. Só sabe fazer essas palhaçadas aí. Ela foi ameaçada de morte por eu ser contra o governo Bolsonaro. Ele só mandou a mãe pra fora porque ele sabe que país de primeiro mundo tem uma qualidade melhor de vida, inclusive mais sossego pra uma pessoa que tá idosa. Só por isso. Nunca eu passei por qualquer coisa referente a isso quando eu era contra a esquerda. Nunca tentaram calar minha boca, nunca tentaram me prender. E o governo Bolsonaro tentou 2 vezes, além de todas as tentativas de arruinar minha imagem e reputação, me associando com todo tipo de crime perverso e nojento que vocês podem imaginar. E você vem me falar que a esquerda quer tirar a liberdade? Vai tomar no seu cu, amigo. Existem governos... Você vê que uma pessoa que vem do corpo da esquina, que sai lá do mais baixo nível da sociedade, tem o mesmo linguajar desse cara, né? Agora, eu duvido ele ter coragem realmente de falar isso aí, de enfrentar o cara. Ele não tem nem coragem de dizer quem é o cara, quanto mais dizer isso na frente dele. De esquerda com ditaduras que proíbem a liberdade de expressão e existem governos de direita com ditaduras que proíbem a liberdade de expressão. Isso não se... E a comparação que é feita não é porque é de esquerda ou de direita. A comparação que se faz é pelo conchavo do próprio presidente, da própria liderança, com esses tais ditadores, com esse tal regime. Não é só pela bandeira, é pelo conchavo, é por mandar dinheirinho nosso, seu trouxa. Significa que está em voga no Brasil. Isso não é debatido. A nossa Constituição Federal garante o direito de expressão. Não há presidente da República algum que consiga alterar isso. Claro que consegue. Aprovando leis. É assim, Felipe Neto, que se faz as coisas. É assim que o Brasil, inclusive, está desse jeito. Onde um bandido tira a vida de um pai de família e a família fica a ver navios. Não tem qualquer assistencialismo do governo. Já o bandido, quando for preso, ele vai receber auxílio reclusão. Isso foi criado através de quê? De lei. Então não me diga que não é possível que um presidente possa pedir a seus lacaios, os deputados do partido, e o PT é a segunda maior bancada, que crie uma lei dessa para restringir aqui a informação. E ele vai fazer isso porque ele sabe que a força que meteu ele na cadeia, a força que removeu o PT e conscientizou a população, não veio de nenhum político, veio do próprio povo, que através dessas janelas, dessas brechas chamadas redes sociais, conseguiram um conscientizar o outro. Simples assim. Inclusive, quando você foi derrotado da última vez, você que apoiou a esquerda, achando que tinha alguma relevância, perdeu e perdeu feio. Isso ficou muito claro, que a manipulação de vocês não vale nada. Nenhum! Certo? Então, esse cara está mentindo para vocês. Para como esse cara é ele, sempre viu? Colocar medo. Exatamente o que eu expliquei para vocês ontem. A extrema direita só funciona colocando medo em vocês. É a única coisa que eles sabem fazer. É engraçado, né? Eu quero meter medo em uma pessoa e eu vou armar a pessoa, né? Eu vou permitir que ela vá ali e legalize uma arma para ela. Isso é meter medo? Agora, nós vimos o contrário acontecer. Os mesmos caras, né, que defendem que a população, o cidadão não deve ter o direito de se defender, andam com seguranças com metralhadoras, como nós vimos nessas eleições. Os caras andam, né, não quer que você se defenda, você, né, tem que ficar aí, se esconder debaixo da cama caso um bandido queira invadir tua casa. Agora, eles andam com seguranças com metralhadoras, como a gente viu. Não vou nem colocar as imagens aqui para não derrubarem o vídeo com essa alegação. Mas enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião. Acho que a gente conseguiu aqui acabar com os argumentos desse traste chamado Felipe Neto. Espero que você tenha entendido. E nós voltamos sempre com 2 vídeos. Um às 7h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde, tá certo, meus irmãos? Deixa aí tua opinião, a gente realmente fica indignado. Mas isso só mostra que nós precisamos nos unir, nos conscientizar, tirar mais um voto desse partido, do PT, e conscientizar as pessoas que não se trata de votar no Bolsonaro, se trata de salvar a nação do comunismo. Tá certo, meus irmãos? Então fiquem com Deus, um abraço, seguimos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fui!